Olá e bem-vindos! Hoje nós vamos mergulhar num material assim fascinante. É um resumo comentado de uma verdadeira bíblia da publicidade, o Scientific Advertising, do Claude Hopkins, escrito há quase um século. Exato. E a nossa missão aqui é entender como ele tentou, lá atrás, transformar a propaganda, que era vista quase como um jogo de sorte, sabe, em uma ciência de verdade. Pois é, e o mais incrível, lendo o material, é que não parece uma peça de museu. A tese central é que as ferramentas, essas mudaram completamente. A gente saiu do jornal e foi parar no TikTok. Totalmente. Mas a psicologia humana, que era a matéria-prima do Hopkins, essa continua praticamente a mesma. E é por isso que as ideias dele ainda são tão relevantes. Perfeito. E para começar, ele já chega com uma ideia que parece óbvia, mas que na prática muda tudo. Publicidade é venda. Ponto. Simples assim. O único propósito de um anúncio é gerar vendas. Nada de prêmio de criatividade como objetivo final, nada de firula. É fazer o caixa tocar. E ele ancora isso numa pergunta muito, muito prática. O material diz que o Hopkins sugeria que o criador do anúncio se perguntasse: isso aqui ajudaria um vendedor a fechar uma venda cara a cara? Boa pergunta. Se a resposta for não, a peça, por mais bonita que seja, é inútil. Ela falhou no seu único propósito. E essa mentalidade já bate de frente com uma certa vaidade que existe na área, né? Aquela vontade de ser o artista, de usar uma linguagem super culta. Exatamente. O Hopkins era um crítico feroz disso. Ele dizia que essa linguagem rebuscada, esse tom publicitário, só serve para uma coisa: revelar o anzol. Ah, interessante. A pessoa do outro lado percebe na hora que aquilo é uma tentativa de venda e já levanta as defesas. Um bom vendedor não fala como um poeta. Ele fala a língua do cliente. Simples, direto e, acima de tudo, sincero. E como é que se chega nesse nível de sinceridade? Não é só sentar e decidir escrever de um jeito mais simples, imagino. De jeito nenhum. E aqui vem uma das práticas mais geniais setadas no material. Alguns redatores da equipe dele eram obrigados a vender o produto de porta em porta. Sério? Sim, antes de escrever uma única linha sobre ele. Eles tinham que ouvir ou não, entender as dúvidas reais, descobrir na pele quais argumentos funcionavam. Nossa, que imersão! Depois de uma experiência dessas, era impossível voltar para o escritório e escrever um texto cheio de floreio inútil, sabe? Faz todo sentido. E isso te força a abandonar o próprio ego, né? Você para de pensar no seu produto e passa a pensar só no que a pessoa na sua frente precisa ouvir. Exato. E isso deve se conectar diretamente com outro ponto fundamental dele, sobre o egoísmo do consumidor. Diretamente. É o segundo pilar. O Hopkins diz que as pessoas são, no fundo, egoístas, no sentido de que estão sempre pensando nos seus próprios interesses. Uhum. Elas não se importam com a sua empresa ou com o seu lucro. A publicidade que implora, tipo, compre de mim, nos dê uma chance, ela tá fadada ao fracasso. Porque fala sobre a necessidade de quem vende, não sobre o desejo de quem compra. Então a abordagem tem que ser a oposta. Não é pedir, é... Oferecer. O completo oposto. Oferecer um serviço, uma informação útil, uma solução. O anúncio tem que ser construído em volta de uma única coisa: as vantagens para o cliente. A venda vira uma consequência natural de uma persuasão gentil, sabe? O foco muda de me ajude para deixa eu te ajudar. Entendi. Então a base é parar de falar de si e focar 100% no cliente. Mas o que eu achei mais impressionante foi como ele sugere fazer isso. Não é só listar benefícios, né? Tem uma camada de psicologia muito específica. Sim, ele era um psicólogo prático. Ele entendia que a curiosidade é uma das forças mais poderosas que existem. E os exemplos que o livro traz são a melhor forma de ver isso em ação. Tem o que me marcou muito, o da pintura na galeria. Ah, esse é um clássico. Ele fala de uma pintura de $750 mil. As pessoas passavam por ela, davam aquela olhada rápida e seguiam em frente. Normal. Aí, a galeria teve uma ideia. Colocou o preço da obra numa plaquinha bem visível. O que aconteceu? As pessoas liam o preço, ficavam chocadas e voltavam para olhar a pintura de novo com muito mais atenção, tentando entender o que a fazia tão valiosa. Que loucura. Um simples número mudou completamente a percepção de valor. Totalmente. O contexto mudou o objeto.
E a ideia da oferta, que ele testou também, vai nessa linha. A de mandar o produto antes do pagamento. Essa é genial, porque hoje soa muito contraintuitivo. Muito! Na época, o padrão era a garantia de devolvemos seu dinheiro. Parecia seguro, mas ainda exigia que o cliente confiasse e pagasse primeiro. O Hopkins inverteu a lógica. Ele enviava o produto e dizia: use por uma semana. Se gostar, você paga. Se não, a gente retira. Mas e o risco de calote não era gigantesco? O que todo mundo pensava. Mas o resultado foi o oposto. Primeiro, esse gesto de confiança quebrava a resistência do cliente. Segundo, criava um senso de reciprocidade. E terceiro, provou que a maioria das pessoas é honesta. As vendas explodiram. Nossa, Ele entendeu que confiança é uma moeda muito mais poderosa que uma simples garantia. e ele aplicava essa lógica até para as amostras grátis, né? Não era só sair distribuindo para todo mundo. De forma alguma. Para ele, dar uma amostra para alguém que não sabe nada sobre o produto é um desperdício. A estratégia correta era, primeiro, contar a história, criar o desejo. Certo. A amostra entra no final, como a prova definitiva para quem já está quase convencido, sabe? Ela vem para confirmar uma expectativa, não para criar uma do zero. Ok, a partir da psicologia é muito forte. Mas ele une isso a outra ferramenta que é quase matemática, a especificidade. Ele praticamente declara guerra a generalidades como o melhor do mundo. Por quê? Porque generalidades são afirmações vazias, preguiçosas. Ninguém acredita nelas, porque qualquer um pode dizer sem precisar provar nada. Já a especificidade, ela transmite credibilidade. Ela sugere que existem dados, provas por trás daquilo. O material tem exemplos ótimos disso. O da lâmpada, por exemplo. Exato. Em vez de dizer, nossa lâmpada é super forte, o anúncio dizia que ela fornecia 330% mais luz. Esse número, 330%, mesmo que a pessoa não entenda a fundo, cria uma imagem de precisão. Uhum. E tem o caso do comerciante que trocou o clichê "os menores preços" por uma placa que dizia nosso lucro líquido é de 3%. Qual das duas você acha que os clientes acreditaram? A do lucro, sem dúvida. É chocante de tão transparente. E teve o caso da espuma de barbear também, no mercado que já estava lotado. E que venceu sendo absurdamente específico. Os concorrentes diziam espuma rica e cremosa. O anúncio do Hopkins dizia: a espuma se multiplica 250 vezes em tamanho e é o resultado do teste de 130 fórmulas diferentes. Cada detalhe desse constrói uma muralha de credibilidade. E o ápice disso tudo, claro, é o famoso caso da cervejaria. Essa história é boa demais. É sensacional. Na época, todas as cervejarias anunciavam a mesma coisa: cerveja pura. A palavra já não significava nada. Aí, a agência dele foi visitar uma fábrica e o mestre cervejeiro, todo orgulhoso, mostrou o processo. Certo. Mostrou os poços profundos, a sala com placas de vidro onde a cerveja era purificada, as máquinas que lavavam cada garrafa 4 vezes. E a equipe de criação ficou maravilhada. Ficaram e falaram: é isso, vamos contar tudo isso. Porque vocês nunca falaram sobre isso. E a resposta do dono foi: ué, mas todas as outras cervejarias fazem exatamente a mesma coisa, é o processo padrão. E aí veio o insight genial de Hopkins: sim, mas o público não sabe disso. O primeiro que conta essa história vai ser o dono dela. E foi o que aconteceu. Eles descreveram o processo padrão em detalhes e se tornaram sinônimo de pureza. Contar a história que todo mundo tem, mas que ninguém se deu ao trabalho de contar. Isso é genial. Bom, então temos a filosofia, a psicologia e a especificidade, mas e na hora de montar a campanha? Ele dá uma importância enorme para o título, a headline. Total. E a função que ele dá para o título me surpreendeu. Não é para atrair todo mundo. É exatamente o contrário. A função do título é selecionar, é filtrar. Pensa assim, as pessoas vivem com pressa, passando os olhos pelas coisas. O título funciona como um outdoor que grita: ei, você que sofre com esse problema específico, isso aqui é para você. O resto pode seguir. Ele não quer desperdiçar o tempo de ninguém. Nem o tempo de quem lê, nem o dinheiro de quem anuncia. E o impacto de um bom título, segundo ele, é absurdo.
Ele chega a quantificar isso? Sim, o material diz que ele via em testes anúncios idênticos performando 5, 10 vezes mais, só trocando o título. Porque um título diferente seleciona um público diferente. Isso nos leva direto para outro pilar do trabalho dele: testar tudo. Essa mentalidade de teste me parece a parte mais moderna do livro. Hoje, a gente vive de teste A/B. Mas na época dele, como as campanhas eram decididas? Era basicamente um jogo de azar de altíssimo risco. Um grupo de executivos se reunia numa sala, olhava umas opções de anúncio e, com base em gosto pessoal, em achismo, decidia investir milhões numa única campanha nacional. Uma loucura. E a proposta dele era o que a gente chama hoje de campanha de teste, então. Exatamente. A metodologia era científica. Em vez de apostar tudo, eles testavam diferentes anúncios com diferentes títulos e ofertas em poucas cidades. Mediam o custo para adquirir cada novo cliente. Aí eles sabiam. O anúncio A custa $2,50 por cliente. O anúncio B custa 5. Adivinha qual eles iriam escalar para o país inteiro? Isso tirou a publicidade do cassino e a transformou num investimento com retorno previsível. Ok, o processo fica claro. Bom título, que seleciona o público, abordagem validada por teste, e agora você tem a atenção total da pessoa interessada. O que fazer? A resposta dele é: conte toda a história. E essa é uma das ideias que mais gera debate até hoje, né? Pois é, espera um pouco. Isso parece ir contra tudo que se prega hoje sobre a falta de atenção das pessoas, sobre ser breve e direto. Um texto longo não assustaria o leitor? Essa é a objeção perfeita. Mas o raciocínio dele é muito sutil. Lembre-se, o título já filtrou. Quem começou a ler seu texto não é uma pessoa qualquer. É alguém genuinamente interessado no que você tem a oferecer. Certo. Essa pode ser a sua única chance de conversar com essa pessoa. Você vai desperdiçá-la com 3 frases de efeito? Visto por esse ângulo, faz sentido. Se eu estou pesquisando um carro novo, eu não quero um slogan. Eu quero saber tudo. Consumo, segurança, espaço. Exatamente. Ninguém compra um carro lendo um tweet. A máxima de Hopkins era: quanto mais você diz, mais você vende. O que não for dito sobre seu produto, o consumidor provavelmente nunca vai descobrir sozinho. Um texto longo e informativo não assusta uma pessoa interessada. Pelo contrário, ele a respeita. Então, para a gente amarrar tudo, o que fica dessa análise? Fica claro que, para ele, a publicidade não é arte. É uma ciência da venda, baseada em princípios que não envelhecem. Sim, tratar tudo como uma conversa de vendedor, entender a psicologia, usar a especificidade para criar credibilidade e, acima de tudo, nunca confiar no achismo, sempre validar com testes. E a durabilidade dessas ideias é o que mais espanta. Totalmente. Hoje, os testes A/B do marketing digital são a aplicação direta das campanhas de teste dele. O foco obsessivo no consumidor, a ideia de oferecer valor, tudo isso que soa super moderno foi desenhado por ele há 100 anos. É uma base muito sólida e o material termina com uma citação dele que é quase um aviso, né? Sim, Hopkins afirma que este mercado não foi feito para quem é preguiçoso. E isso talvez deixe a reflexão final mais importante. Numa era de busca por atalhos, por hacks, por fórmulas prontas, qual o verdadeiro impacto de fazer o trabalho duro que ele defendia? De realmente parar para estudar o produto, os concorrentes e, o mais difícil, de se dedicar a entender a complexa natureza humana que a gente pretende persuadir. Talvez o maior atalho seja, ironicamente, não pegar atalho nenhum.